No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Sejam muito bem-vindos ao Manhã IPP, quarta-feira, 22 de julho. Estamos aqui diretamente dos estúdios da TV IPP-TV, a sua TV missionária. Eu quero dar bom dia para você que está nos assistindo, agradecer por você abrir a porta da sua casa para a gente entrar aqui pela telinha. Muito bom dia. Hoje vamos falar de um tema que interessa a todo mundo: criatividade. Você se acha uma pessoa criativa? Você acha que criatividade pode ser para todos ou só para alguns? E olha só, a gente vai falar mais sobre isso daqui um pouquinho, mas antes eu quero dar bom dia para o Pedro, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia ao pessoal de casa. Graças a Deus, mais um dia. Hoje é quarta-feira e em São Paulo não se fala em outra coisa. Quarta-feira tem um evento maravilhoso hoje que vai acontecer. Não é Corinthians e Palmeiras, é o nosso Manhã IPP aqui sobre criatividade com a Maeli. E para conversar um pouquinho melhor com você, para a nossa interação aqui no chat, se você chegou hoje, a gente conversa aqui no chat. Você pode mandar o que você quiser. É claro que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas manda pra gente o seu comentário, a sua pergunta e vamos trocar essa ideia. Hoje a nossa enquete, para começar, um assunto para a gente já começar a ter essa conversa é: você acha que criatividade pode ser aprendida? Tem gente que aprende criatividade ou é dom? Você nasceu, eu sou criativo, eu nasci criativo, ou eu não acho que eu sou criativo e posso aprender? Manda pra gente aqui, vamos conversar um pouquinho aqui pelo chat do nosso canal. É verdade. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a Maeli Galdino. Ela é noiva do Danilo Erli, que teve semana passada falando com a gente. E a Maeli, ela é formada em Direito pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2016, ela criou a página de artes cristãs. Ó, a página no Instagram é @mai_galdinoartes. No Instagram, com mais de 20 mil seguidores, além de criativa e empreendedora. Olha isso, gente. Com 21 anos, olha, novinha, fundou a papelaria cristã Purpose Paper, que em menos de 2 anos já enviou mais de 2.000 pedidos para todo o Brasil e outros países também, gente. Olha só, se converteu em 2014 com 17 aninhos e hoje é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quero dar bom dia, muito bem-vinda, Maeli, obrigada. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia, Bom Maeli, é dia, uma honra. Pedro. Menina, e esse assunto tão novinha, já empreendedora, criativa, mandando material pro Brasil e pro mundo. Conta um pouquinho como que é isso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu comecei, me converti com 17 anos e depois daí Deus começou a aflorar em mim mesmo Uau. uma vontade muito grande de empreender e de fazer essas artes cristãs que eu fazia artes antes. Então ele, de alguma forma, eu tenho a sensação de que ele foi me moldando, me guiando para algum caminho que ele queria e é onde eu estou hoje, né? E no meio da faculdade eu fiz Direito, que não tem absolutamente nada a ver com artes, né? Então, não tem nada a ver. Eu fiz Direito e no meio da faculdade eu tive a vontade de criar uma empresa. A gente também, eu e o Danilo, a gente já pensava também em casar, então pensamos numa forma de renda, né? Uma coisa que pudesse nos ajudar no casamento. E foi então que eu tive a ideia. Um dia eu pensei, poxa, eu acho que eu queria muito que existisse um planner cristão. E eu falei, poxa, mas não tem, então o que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar e fui atrás e descobri como que eu criava, como que eu poderia fazer. E um dia desenvolvi, deu certo. A minha avó me ajudou muito nessa história. E aí, no fim, a gente criou a empresa. Começamos, assim, despretensiosamente. Hoje em dia, graças a Deus, a Purpose Paper já está com bastante pedidos, muitas vendas, mais produtos a gente desenvolveu ao longo desse caminho. E é isso, acho que foi Deus mesmo guiando aí nessa jornada, né? E exige, Maeli, muita criatividade, né? Porque ao mesmo tempo não é só colocar um monte de coisas, mas é fazer ficar bonito. Isso envolve criatividade. E eu queria te perguntar quando que você se identificou como uma pessoa criativa? Então, é assim, eu no meu ensino médio, adolescente mesmo, antes até de me converter, eu sempre tive assim uma vontade de fazer as coisas diferentes, sabe? Eu tinha essa coisa, eu preciso fazer isso diferente. Então, tem um trabalho na escola? Beleza, vai todo mundo fazer de um jeito, eu quero fazer diferente. Eu sempre tive
assim, esse instinto de querer ser desse jeito. E aí, com isso, eu fui buscando ferramentas, formas de conseguir fazer essas coisas. Então, eu lembro que uma vez tinha um trabalho pra gente entregar na escola, mesmo no colégio, e eu decidi aprender a fazer animação para entregar aquele trabalho. Então, eu fui atrás, mexi, descobri, fiz lá e consegui entregar o trabalho com essa coisa diferente, né? E era desse jeito. Aí, ao longo do meu ensino médio, mais assim no comecinho, eu comecei a fazer textos pro Tumblr, que na época era uma rede social bem conhecida, hoje em dia já tá um pouquinho mais para trás, só que eu fazia textos pro Tumblr e lá eu também fiquei até conhecida. Eu tinha uns 20 mil seguidores também na época, e aprendi também a fazer web design por causa do próprio Tumblr, porque ele dava aquela coisa da gente poder fazer a nossa própria página, né? Então você tinha que aprender um pouquinho mais para ficar um pouco melhor. Aí eu comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar, aí eu passei a distribuir esses designs, né, de página que eu fazia para outras pessoas, então tinham vários downloads na época, e também os textos que faziam bastante sucesso. Só que quando eu me converti, então assim, nessa época eu já me sentia uma pessoa criativa, eu achava que eu gostava muito disso e que eram coisas que eu adorava fazer, assim, sempre olhar para as coisas de uma forma diferente, sabe? E depois que eu me converti, eu tenho a sensação de que Deus queria que eu fosse para um caminho diferente. Eu não acho que todo mundo precisa falar explicitamente sobre o cristianismo no seu trabalho, sabe? De uma forma assim, é só assim que eu estou agradando a Deus. Não, você agrada a Deus fazendo um trabalho excelente de várias formas. Mas no meu caso, eu tenho a sensação que esse era o chamado de Deus para mim mesmo. Então ele decidiu que... Eu sinto que ele me deu um bloqueio. Ele falou assim, você não vai mais conseguir fazer esses textos. Porque eu não conseguia mais. E antes era um negócio que eu fazia facilmente, sabe? Eu chegava em casa do colégio, escrevia um textinho, ia e fazia super sucesso, só que era com certeza muito distante do que Deus queria propagar. Na hora você achou que talvez sua criatividade tinha se extinguido ou desaparecido? Eu falei, gente, eu não consigo mais fazer nada, acabou. Não tem mais como, eu não consigo mais escrever, eu não tenho mais inspiração. O que está acontecendo? E aí, no que eu ia tentando fazer os textos, eu não conseguia fazer um texto que eu não falasse de Cristo de alguma forma, sabe? Uau. Que eu não deixasse explícito de alguma forma, que eu não falasse. E eu ficava, gente, mas esses textos não fazem sucesso. E agora? Como que eu vou conseguir dar continuidade? E aí, nessa história, Deus foi me guiando. Eu desisti dos textos lá no Tumblr, eu tenho a página lá guardadinha até hoje, para eu me lembrar de um dia, o que eu fui um dia e no que Deus me transformou. Mas depois eu acho que ele foi me chamando para fazer artes cristãs mesmo, e depois os produtos cristãos, e aí foi isso. Eu acho que esse foi o caminho mesmo que eu tracei, e nessa rota eu percebi que eu realmente era uma pessoa criativa, principalmente quando eu entrei no direito, e eu vi que não tinha nada ali que me ajudasse, e eu falei, meu Deus, eu não fui feita para isso. Então, aí no final das contas eu percebi que realmente era esse o chamado de Deus para minha vida, né, para seguir nesse caminho mais criativo, assim. É interessante como o Espírito Santo direciona mesmo, dá uma bloqueada, porque às vezes quer que vá por ali, se deixar a gente só fica ali, né? Sim. Então ele dá essa direcionada mesmo, né? É isso mesmo. E muitas vezes quando há, né, conversão e mudança, a gente acha que ser crente vira chato, né? Então, fazia uns textos, agora não consigo fazer mais nada. Mas não, né? Era a vocação, o chamado. E para o pessoal que está em casa se perguntando, mas vocês estão falando tanto dessas artes, dos produtos, como é que é isso? Nós temos um videozinho do processo criativo da Maeli, das artes que ela coloca lá, que o pessoal compartilha, que é muito legal. Se você ainda não segue, segue lá. Vou falar de novo, @MaiGaldinoArts. Então, para você matar um pouco essa curiosidade, um videozinho para você ver um pouco como é que é o processo criativo da Maeli.
Que demais! Muito bom, né? Lindo. Muito legal, nem eu tinha visto esse vídeo É. ainda, ficou muito bom. Fizeram. Pedro que editou, aqui é Foi. criatividade, todo mundo faz um pouquinho de alguma Muito coisa, bem, né? É ficou muito verdade. bom, legal. E nessa linha ainda, eu vi ali que a sua letra é bem legal e eu nunca conseguiria fazer isso. Mas, enfim, você aprendeu a fazer esse esquema de letra ou sempre foi só escrita assim? Então, na verdade, eu falo assim, que o meu trabalho, ele não é lettering, né? Muitas pessoas acham que o meu trabalho é lettering, mas não é, porque o lettering, ele se trata de uma técnica mesmo de escrita, né? Então, você escreve a letra toda bonitinha, com os formatinhos todos certos, combinando. No meu caso, não, a minha letra é um rabisco. Que é aquela dali que tá no nosso... Isso, exatamente. É Foi uma a Sara Mello que técnica. fez, ela é incrível nisso. Um dia a gente Exatamente. vai entrevistar a Sara só em relação a isso. Isso é lettering. A minha letra, ela é um rabisco, ela é a mão livre. Então eu faço, é a minha letra mesmo, na verdade. Eu só deixo ela um pouquinho mais caprichada para as artes e é isso. Então eu trabalho mais assim, com o esquema de cores, né, dos formatos. É uma forma diferente também que eu encontrei de fazer o lettering, só que um pouco diferente, né? E acho que é isso. Que legal. E então o pessoal deve estar se perguntando: ah, mas vocês estão falando muito sobre criatividade. Enfim, Mari, o que é criatividade? Vamos lá, o que é criatividade, né? A palavra já fala bastante do ato de criar, né? Atividade de criar é a criatividade. E é muito importante falar que, por mais que a gente esteja dizendo falando sobre arte, sobre ser artista, a criatividade ela não só envolve pessoas artistas. Na verdade, todo mundo é um ser criativo porque nós somos imagem e semelhança do Deus Criador, que é o grande criativo, né? Então, se você acredita que você é imagem e semelhança de Deus, você tem que acreditar que você é uma pessoa criativa, porque Deus passa essa característica dele para nós. Inclusive, a Bíblia ela inicia com um grande ato de criatividade dele, né, que é justamente criar o mundo. E é uma coisa muito interessante que ele cria o mundo de uma forma que ele nos dá recursos para criar mais. Ele poderia deixar tudo pronto, ele poderia já ter criado os prédios, já ter deixado as comidas prontas, os pratos feitos, criado toda a tecnologia, mas ele fala, não, eu vou criar recursos, vou criar matérias, formas como vocês ainda cultivem depois de mim. Vocês vão ter que ter aí essa habilidade de juntar tudo que eu fiz aqui e criar mais. Então, só desse ato de Deus, de criar o mundo dessa forma e deixá-los para que nós cultivemos, é uma forma de dizer a todos nós, assim, vocês são todos criativos. E a criatividade, ela é, assim, às vezes uma mãe solucionar uma situação ali com o filho dela, fazer de uma forma diferente. Ela está cuidando do filho, cada ser é único, cada um tem a sua identidade, então todas as mães, por exemplo, vão ter que ser criativas com seus filhos, que são diferentes uns do outro, não tem um manual de regras, né? Vocês aqui trabalhando, apresentando, eu tô aqui falando, vocês vão ter que ser criativos para depois criar uma pergunta diferente, de acordo com o que eu falei. Todo mundo tem que ter, em algum momento da sua vida, atos de criatividade, isso faz parte da nossa essência, né? Então, todo mundo é criativo no final das contas. É verdade. E, inclusive, Maeli, para comunicar o reino, comunicar a palavra de Deus, porque fazer missões, você chega num lugar onde você não conhece, e você tem que ser criativo também para falar a mesma língua, para improvisar alguma coisa. Então, em todas as situações, como você muito bem colocou, mas em relação à palavra de Deus, a comunicar o reino, como que você usa a criatividade para comunicar o reino? Sim, no meu caso em específico, eu trabalho com esses dois âmbitos, né? Com a minha página de artes cristãs, então ali eu sou bem explícita, mas eu não acredito que o reino ele só é comunicado dessa forma. Eu acho que é a forma como eu faço, como Deus me chamou para fazer. Então eu crio ali, eu falo muito sobre produtividade cristã, sobre relacionamento cristão, sobre esses assuntos em que eu acho que eu consigo falar melhor. E nisso eu faço as artes, eu crio artes diferentes, envolvo música, imagens, as letras, né, os textos, crio textos também, então eu comunico ali o reino dessa forma no meu perfil pessoal. E já na empresa, a gente trabalha com produtos de papelaria cristã, onde a gente cria artigos que são ferramentas para o desenvolvimento espiritual. Então a gente não cria só produtos de papelaria, os nossos produtos são ferramentas para devocional, para planejamento, tudo com um viés bíblico, né? Então essa é a forma como creio eu que eu estou conseguindo comunicar o reino por meio da minha criatividade,
E ele tem me capacitado com isso, né? Só que eu acho super importante dizer que cada um faz isso à sua maneira, sabe? Não Isso, precisa ser legal. explícito. É. Você não precisa criar artes cristãs especificamente para poder comunicar o reino. Às vezes você faz... Eu conheço uma ilustradora, ela chama Malena, inclusive, se estiver me assistindo, mas suas artes são incríveis. Ela é uma ilustradora, não faz ilustrações cristãs explicitamente, mas ela é cristã e por meio da excelência do trabalho dela, da forma como ela se comunica com as pessoas, como ela interage, tudo isso ela está comunicando o reino de alguma forma, né? Quando um dia virem que ela é cristã, vão falar, poxa, então talvez por isso que ela seja desse jeito, né? Talvez por isso que o trabalho dela seja tão excelente. Então a gente consegue comunicar de várias maneiras, inclusive nos nossos trabalhos do dia a dia e enfim. É verdade, é verdade. E Pedro, as pessoas estão participando no chat, quero saber, você que está nos assistindo, se você tem perguntas, se você se acha criativo, respondeu nossa enquete já, fala aí, Pedro. Sim, ó, a Jailane falou que ela pode aprender criatividade, dessa linha que nós estamos conversando aqui, né, que você não necessariamente, porque a gente vê criatividade como algo, como a Mari falou, né, totalmente voltado às artes, né? Mas alguém que melhora um processo numa empresa de uma maneira diferente, ele foi criativo, né? Então, a Jailane falou que pode aprender criatividade. O João Pedro Wilson, glória a Deus pelo seu trabalho, Maeli. Admiradores aqui de Belo Horizonte. Aqui é o João, do @Efeito Prisma. Você quer falar alguma coisa? Não, é porque é o João do Efeito Prisma. João, inclusive, ontem eu vi um post de vocês sobre criatividade e tô aplicando aqui. Aí, olha, que legal. Que legal. E a Mani Vargas falou, bom dia, peço oração pela saúde do meu cunhado Otávio, então oremos pelo cunhado da Mani, acho que é isso assim que fala. A Cristiane Queiroz falou que são lindas as artes da Maeli, já acompanha faz um tempo e feliz por te ver aqui. Que legal, já acompanhava a Maeli no Instagram, acompanhava a gente aqui, aí abriu hoje, que surpresa agradável, né? Legal. Olha que demais. Fala, Pedro. Eu tenho uma pergunta para a Maeli, sobre a questão da criatividade, como isso se relaciona com inteligência, né? Qual que é... Porque às vezes as pessoas veem como duas coisas distantes, ou então não relacionam. Qual que é a relação, então, da criatividade com a inteligência? Então, é uma coisa importante mesmo a se falar, sobre como criatividade é inteligência, tanto emocional, quanto uma inteligência mais racional, sabe? A criatividade, por mais que ela tenha, às vezes, uma essência, uma inspiração do espírito, ela tem muito sobre racionalidade também, sobre como você pensa intencionalmente das coisas de forma diferente, sobre como você aplica aquilo também no dia a dia. Se você viver emocionalmente apenas com relação à sua criatividade, com certeza ela vai ser bem menos reduzida do que quando você faz de forma intencional, de forma realmente inteligente. Então a criatividade, ela une um pouco das duas coisas, de ser emocional, de pensar de uma forma com o espírito, mas também de ser racional, de ser inteligente e colocar as coisas, aplicar o que você está pensando, conseguir inclusive distinguir, porque às vezes, eu coloquei até no meu Instagram, uma pessoa fez uma pergunta nesse sentido, de como que organiza as ideias, porque às vezes se você então está sendo muito emocional, muito espiritual, você está cheio de ideias, você não consegue aplicar aquilo. E aí a forma mais racional vem quando você pega, separa, entende o que você realmente tem que fazer e aplica, né? Então acho que a criatividade tem um pouco dessas duas coisas. E Maeli, uma coisa, uma dúvida, às vezes a gente está uma folha em branco na nossa frente, parece que não vem, né? E às vezes quando vem também não sabe nem como expressar em palavras, é uma complexidade nesse assunto, né? Dá para fazer várias perguntas aqui, que eu fico aqui só querendo perguntar um monte, mas tem como, por exemplo, eu me tornar mais criativo? Tem como se tornar mais criativo. A criatividade todo mundo tem, de uma forma inerente, porque nós somos filhos do grande Criador, mas ela pode ser cada vez mais aprimorada. Tem algumas atividades, trabalhos, que a gente precisa mais, tem outros que precisa menos. Então você vai praticando aquilo. Um exemplo de um exercício que uma vez eu fiz numa aula, era assim, o professor falou o seguinte, pensem numa igreja. Aí ele pediu pra gente pegar papel e lápis e falaram assim, desenhem uma igreja. Aí todo mundo foi lá desenhar a igreja e quando mostrou, todo mundo fez aquele padrão igualzinho de igreja, que provavelmente é o que vocês pensaram aqui. E ele falou, tá vendo? Todo mundo fez essa igreja, mas pensem, quantas igrejas, desenhos de igreja diferentes vocês poderiam fazer? Vocês poderiam fazer uma janela diferente, uma porta diferente, um formato diferente, uma igreja circular, uma igreja de triângulo, você poderia fazer de qualquer forma, mas vocês fizeram todo mundo nesse formato igualzinho.
Agora, se vocês pensarem com intencionalidade, poxa, eu quero fazer uma igreja, o desenho da igreja é diferente. Então você vai praticando, você vai buscar referências, você vai buscar inspirações, você vai correr atrás de outras pessoas que fizeram igrejas diferentes. Então, no final das contas, você vai conseguir fazer uma igreja diferente. E aí, no fim, esse foi o exercício. Todo mundo voltar com uma igreja diferente naquele papel. E aí, no fim, todo mundo tinha feito uma igreja, cada um na sua identidade. Isso é muito legal. Porque imagina, várias pessoas, todas fizeram igualzinha. No fim, depois todo mundo consegue voltar cada um com a sua igreja diferente, o seu desenho de igreja. Então é uma prática mesmo, é uma coisa que você tem que viver com intencionalidade de fazer as coisas de uma forma diferente, pensando com um olhar diferente para aquelas coisas com outras perspectivas, né? É um treino, você vai fazendo isso até que um dia se torna natural, né? Você virou normal para você olhar de forma diferente do que olhar com a forma comum, né? E você falou uma coisa interessante que eu comentei ontem no programa, até em questão de referências, ter boas referências, né? Porque tem muito conteúdo ruim na internet, né, gente? Temos que assumir, né? E ter boas referências também ajuda muito. Em todas as áreas, né? Seja numa estilista, seja num arquiteto, quanto mais criativo, pode agradar a maior parte das pessoas, né? Interessante. E reter o que é bom, né? Porque às vezes o conteúdo não é legal, mas o traço do cara é muito bom. Exatamente. Eu queria até perguntar, agora uma dúvida pessoal, né, sobre essa questão das referências. Porque tem muita gente que tem medo de copiar, mas ao mesmo tempo você também tem que ver o que os outros estão criando para não ficar na mesmice, enfim, ou um Exatamente. padrão um pouco abaixo, né? Como é para você observar suas referências e colocar isso na sua arte? Sim, então, eu já vivi um processo muito grande de entender qual que é o meu estilo dentro das minhas referências, né? Porque acaba que quando a gente tem muitas referências, a gente fica tendente a fazer muito parecido com aquela pessoa, por exemplo. Eu gosto muito do trabalho da Malena, que eu falei aqui. Então eu vou ficar, às vezes, tendente a fazer as coisas muito próximas ao trabalho da Malena. Então eu acho que o que ajuda muito é abrir o leque. Você não olhar só para uma pessoa, só para um trabalho, só para uma coisa específica. Você olha para mais de um, busca muito mais do que aquilo que você vê, busca outros estilos, tenta juntar essas coisas e, no fim, tentar encontrar a sua personalidade naquilo, né? Para você não copiar. Mas com certeza ter referências é totalmente importante. Não tem como trabalhar sem ter referência, sabe? Com criatividade. Você precisa buscar isso que o Pedro falou, buscar o que é mais atual, as coisas novas que as pessoas estão fazendo. Só que quando a gente se fecha muito e fica olhando demais só uma coisa, você acaba tendo a tendência de copiar. Então é bom abrir o leque, olhar mais de um. Às vezes, ver filmes, tem um monte de coisa que inspira a gente, né? E se inspirar numa porção de coisas e tomar cuidado mesmo para não estar copiando. Você pega e fala, não, ó, isso aqui eu tenho que fazer um pouquinho diferente dessa pessoa, não posso fazer igual. Agir com intencionalidade nesse sentido, sabe? Sobre isso de referência, tem uma coisa que eu sempre ensino quando eu tô falando de design, é que você tem que ter 3 padrões de referência. Um muito alto, então um que você sabe, caraca, esse é o top, talvez eu nunca consiga chegar lá. Esses caras são muito bons. Um médio, que tá mais dentro do padrão, e aí você sabe que você também não pode passar para baixo desse padrão de referência, você tem que ter ele ali como um estanque para você só ir para cima. E um baixo, que é esse, eu nunca vou fazer. Então esse aqui eu não posso fazer, é uma referência de padrão baixo que eu tenho. Se eu estiver fazendo um dia parecido com essa referência, eu já sei que eu tô fazendo errado, eu tenho que tentar buscar de outras formas. Então você ter esse leque mesmo de opções para tentar fugir dessa coisa da cópia, né? Que legal. Isso me lembrou uma vez uma palestra que eu assisti de um diretor falando sobre as críticas, que a gente tem que olhar as críticas inclusive as destrutivas, as construtivas, mas não se deixar. O Silvio Santos até falou isso uma vez, muito legal, que você tem que, uma crítica ruim não pode te derrubar, como um elogio não pode te levantar, te ensoberbecer. Isso tem muito a ver também com o evangelho, o equilíbrio, andar no meio ali, mas vendo, olhando, né, ter essas referências do bom e do ruim, né? Muito bem colocado, exatamente. Pergunta aí, Pedro, aqui. Temos perguntas na internet já, e vamos lá, para os comentários. Tem umas perguntas bem tranquilas aqui, mas antes eu quero ler o recado aqui da Maria Lúcia Lopes Lima, disse, a vovó tá te vendo e te ama, Deus te abençoe. Beijo, vó, te amo. Um beijo pra vó, vó é tão querida, ai que delícia, Maravilhosa, querida, te amo, vó. linda. A Edinalva, nossa parceira, está aqui mais uma vez, disse bom dia a Wanda também, todo dia com a gente, graça e paz, bom dia amados, bom dia Wanda, você é muito querida por nós. E aí a pergunta do João Pedro Rios.
Maeli, vejo muitos artistas cristãos independentes, tanto na arte plástica quanto na música, etc., que se sentem frustrados pela falta de oportunidade ou projeção. Alguma dica para eles? Eu acho que também a ideia, né, é do o que é, né, essa projeção, né? Qual que é a busca também do artista, né? A gente tem vontade de É, responder a nossa opinião, né? o Muito bom. propósito. Mas para você, Tá Maeli. bom. Bom, deixa eu pensar. Gente, realmente, sabe, uma vez eu fiz um curso que chama Arte e Espiritualidade. Se vocês quiserem fazer, é muito bom esse curso. Aonde? É do grupo Siriguela com o Marcos Almeida, é um dos professores. Olha que legal. E o professor, o outro eu esqueci o nome. Mas Tudo é um bem. O curso pessoal muito procura. bom. É um curso muito bom. Depois vocês pesquisem na internet que acha. E eles falam sobre como existe talvez até um preconceito com os artistas no meio cristão mesmo, assim, de olhar para essas pessoas e achar que o trabalho delas é menos relevante, sabe? Por ser um trabalho de característica emocional, talvez, e não ser tão racional. E de como a gente tem que buscar provar para as pessoas que o nosso trabalho, inclusive quando ele não é explicitamente cristão, quando não só desenho versículos, por exemplo, mas eu faço artes de outras coisas, ele tem muito valor e ele é uma coisa que honra e glorifica a Deus. Eu estou sendo excelente naquilo, estou fazendo um trabalho que é de Deus, que é algo que Deus honra, que Deus acha bom, que para ele é algo que o honra e glorifica, sabe? A gente tem que tentar buscar o nosso valor mesmo. Mas, talvez, o que a gente possa fazer, assim, para ganhar mais visibilidade também, é tentar mesmo cada vez melhorar, cada vez aumentar a sua qualidade, estudar também para você virar uma pessoa que não só faz artes, mas entende sobre isso que você está falando, para que você se torne uma referência de alguma forma. Eu, por exemplo, uso as redes sociais, que é uma forma que me ajuda muito a conseguir propagar o que eu faço, né? E eu acho que com certeza é uma maneira de conseguir também alcançar isso, e todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue usar suas redes sociais para propagar o seu trabalho, né? E é uma forma super boa de conseguir alcançar isso. É muito bem colocado, né, de estudar, de buscar, de ter referências, essa coisa. E quando não acontece, também acho que pode ter um ponto aí também, né? Tipo, às vezes a motivação do nosso coração tá diferente daquilo que Deus quer. Então a gente tem que ver, tá dentro do que Deus quer? Então a gente se esforça e ele vai fazer que nem você falou, a gente olhar e ver que é bom o que a gente tem feito, se tá com a motivação correta, né? Se tá estudado, se preparando, o que a mais for para ele fazer, ele vai fazer. Essa projeção é Deus que dá, né? Então, esperar, confiar também no tempo certo, eu acredito que seja uma boa perspectiva do nosso coração, né? Observar as oportunidades também, eu Boa. acho. Que às vezes a gente tá olhando tanto para uma coisa e aparece uma oportunidade aqui e a gente não recebe, sabe? Porque a gente tá super focado, com a motivação errada. A gente não tá entendendo que Deus tá tentando nos levar para algum outro Boa. caminho, que no final das contas sempre vai ser o melhor caminho, né? Então as oportunidades têm que ser abraçadas, têm que ser observadas, e com certeza essa é uma forma de Deus dar um caminho pra gente, né? É verdade. E isso me lembrou muito quando eu vim para São Paulo, carreira de atriz, de modelo e tal, e as coisas não dão certo às vezes, e você não entende por quê. E é exatamente isso. Você fala, depois, quando passa, hoje eu entendo tudo com muita clareza e falo, obrigado, Senhor, porque não deu certo. Então, quando é de Deus, pode deixar que ele vai fazer, na hora certa, no momento certo, ele vai fazer, né? Para que ele seja glorificado. É E a muito ideia lindo isso. de sucesso também para a pessoa que tá perguntando, né? O que é Exatamente. o ser bem-sucedido, né? É o ganhar dinheiro e as pessoas verem, nossa, como essa pessoa é boa. Ou então, como a sua arte pode influenciar outras pessoas, né? Então, eu acho muito mais legal do que... Aí é opinião própria, tá, gente? Do que ter uma visibilidade grande e ganhar dinheiro, é quanto Deus te usou para interferir na vida de uma pessoa, né? O quanto Deus está sendo visto ou quanto você tem sido visto, né? Tipo... E aí eu quero até já perguntar para a Mary se você tem algum testemunho, alguma história legal das suas artes, alguém já mandou algum comentário, nossa, eu estava, sei lá, passando por tal coisa e aí entrei no Instagram, Deus te usou para trazer uma mensagem para mim, você foi ferramenta de Deus. Isso, eu acho que assim, nas artes tem muito, às vezes até choro com as pessoas falando. Mas a empresa, principalmente, assim, o que a gente tem criado na Purpose Paper, muitas pessoas vêm falar com a gente sobre como tem abençoado a vida delas, sabe? Por exemplo, o caderno de devocional
de como tem feito elas se aprofundarem mais em Deus, de alguma forma. Uma vez, eu Uau, acho que que legal. foi um rapaz que ele falou pra mim que ele tinha epilepsia e ele tinha muita Nossa. dificuldade de se concentrar, enfim. As dificuldades dele, eu acho que ele não aprofundou tanto, mas ele falou que quando o Canaã chegou pra ele conseguiu de uma forma muito, assim, muito profunda mesmo, estudar a Bíblia, uma coisa que ele nunca tinha conseguido antes. Então, nossa, ele agradeceu Uau. muito, assim. Tem muitas histórias das pessoas vêm falar pra gente de como que aqueles trabalhos, o Planner, por exemplo, tem gente que fala, nossa, mudou minha vida, porque a partir de agora eu consigo ter uma rotina de leitura bíblica, ter uma rotina de oração que antes eu não tinha. E isso está me fazendo uma pessoa muito melhor, muito diferente, mais próxima de Deus. Então é uma coisa que a gente fica muito, assim, com a certeza mesmo de que Deus está nos guiando no caminho, porque é bom demais a gente poder fazer coisas que abençoam a vida das pessoas, né? E, assim, tem muitas histórias legais, a gente até chora às vezes, porque realmente é muito legal. A galera tira um tempinho sempre para falar da experiência deles com as nossas coisas, né? E isso é muito bonito, né, Maélia? Eu aproveito, assim, que nem do canal da TV, às vezes as pessoas vêm comentar e você fala, cara, não sou eu que estou fazendo. Quando você estava ali preparando isso tudo, você nunca pensou que você pudesse, talvez, melhorar a vida devocional. Claro, talvez você tenha pensado, mas não em tamanha grandeza, assim, que você fala, pô, mudou a minha vida mesmo, né? Você não pensou que a Maélia podia chegar lá numa pessoa que ela não conhece lá, sei lá, no outro estado e fazer a diferença tão edificante, assim. Então você vê mesmo que é Deus fazendo a motivação correta. Então isso é muito bonito, né? Muito gostoso de ver. E a glória é dele, não é você que... Sim. A gente sabe que não é a gente que faz, né? É verdade. Muito legal. Quer falar alguma coisa? Não, imagina. Ó, então, a gente já falou um pouco de ser desenvolvida, mas como se ela é inerente, né, em algumas pessoas e se ela pode ser desenvolvida. A gente já falou disso, mas tem alguma coisinha que a gente não falou que a gente poderia acrescentar nesse quesito? Sobre como colocar em prática a criatividade. É porque, assim, eu creio que depende muito do seu tipo de atividade, sabe? Do tipo de atividade que você exerce. Acho que, se eu for falar para artistas, uma das formas que eu acho que é para a pessoa desenvolver mais a criatividade é treino. É treino mesmo. Se você desenha, é desenhar mais, é ver referências, é testar, fazer desafios. Então, eu não consigo fazer tal coisa. Vai lá e tenta e começa a treinar. Repetição, né? Muito repetição, boa. treinamento. E você vai começando a treinar o olhar, treinar o seu gosto, a sua questão estética, vendo referências e tudo. Agora, por exemplo, para pessoas, um administrador de empresas, um recepcionista, essas pessoas, elas vão ter que começar a treinar a vida delas para conseguir fazer as coisas de uma forma que não é o comum mesmo, agir intencionalmente. Então, uma recepcionista, por exemplo, todos os recepcionistas fazem o mesmo trabalho, praticamente. Receber as pessoas, anotar, fazer uma ficha cadastral, mas às vezes só de você colocar uma balinha ali para aquela pessoa, só de você fazer de uma forma... criar uma ficha super bonita, super criativa, ou da forma de que você conversa, tudo isso você tá começando a fazer diferente, você pensa, poxa, eu não quero ser igual a todo mundo, eu quero ser diferente. E nós, como cristãos, nós já temos um chamado de sermos diferentes de todo mundo, de qualquer forma, né? Deus nos chama a sermos contra a cultura, Deus nos chama a sermos pessoas que não agem igual a todos. Então, só isso já é um trabalho de criatividade muito grande, da gente querer agir de acordo com a vontade de Deus, sermos gentis, sermos educados com as pessoas, fazermos mais do que o óbvio, sabe? E isso é super legal. Então, eu acho que são formas mesmo de olhar de uma maneira diferente, né? E acho que é isso. Maélia, se deixar, tem muitas perguntas aqui. Coisa boa, que papo gostoso, né? E eu sei que você está gostando também. Que delícia, muito bom. E aqui, a criatividade, você falou da recepcionista, você falou da dona do lar, que muda em muitas coisas, mas tem outras áreas também que a criatividade pode ajudar a gente. Quais são as outras áreas e como que ela pode ajudar a gente? Olha, eu acho que em todas as áreas a gente tem que agir com criatividade. Acho que essa é a verdade, assim. O Danilo, meu noivo, ele é administrador público, agora ele está fazendo faculdade de Direito. Com certeza, ele tem que ter muita criatividade para criar os projetos do trabalho dele, ele tem que pensar em soluções. Criatividade também é muito sobre soluções, sobre formas de você conseguir resolver questões do mundo, sabe? Porque é isso, não é apenas sobre coisas que se materializam igual a arte, né? Porque a arte fica muito específica porque ela se materializa, ela é visual. Mas outras soluções do mundo, tudo isso a gente tem que agir com criatividade, a gente tem que ter uma atividade de criar para poder conseguir chegar a algum resultado, sabe? Então, assim,
áreas eu não consigo pontuar, porque acho que são todas, Todas. em todas a criatividade é muito importante. Ela faz com que a gente saia da mediocridade, de não agir da forma mais comum possível, a gente faz diferente, a gente faz melhor, a gente faz além quando a gente está tentando ser criativo, não só em trabalhos artísticos, né? Então, com certeza vai ajudar você a se destacar no mercado de trabalho, se você for uma pessoa criativa, vai ajudar você a ter mais produtividade, a entregar melhor as coisas que você faz. Então, tem, assim, inúmeros lados positivos e todas as áreas. Eu acho que eu não conseguiria elencar algumas. Acho que em todas as áreas a gente tem esse benefício da criatividade, sabe? A gente precisa buscar isso. E eu acho legal que o nosso povo, né, o brasileiro, ele é visto como um povo Muito. criativo, né? E então, além de ser inerente nosso, de ser humano, nossa cultura é uma cultura de criação, né? É Às vezes verdade. pro lado ruim, às vezes pro lado É. bom, mas criativo. Nosso povo não tem o que falar, é um povo criativo, né? Eu tava, até nesses últimos tempos, todo o programa a gente volta, porque nos tempos de pandemia e tal, porque, gente, é o que a gente tá vivendo. Mas eu achei muito legal, eu nem lembro onde eu vi, se eu ouvi no Facebook, de uma família que os filhos queriam ir no cinema, não podia, é claro, o cinema tá fechado, e aí o pai imprimiu os tickets, fez um balde de pipoca, e levou o cinema para casa, colocou Que bonitinho. umas fitas no sofá, lugar 1, 2 e 3, aí os filhos foram sentando. E assim, foi uma criatividade dele para mostrar o amor dele com os filhos dele, né? Para ter um momento legal em família, como a ele falou, né? É isso, agora eu me lembrei de uma vez, eu e o Danilo, a gente fazia um tempão que a gente não jantava juntos, nada, porque não pode sair agora na pandemia. Aí a gente decidiu fazer um jantarzinho. Aí ele chegou lá em casa, eu não tinha mesa, porque estamos de mudança, essas coisas. Aí eu juntei 2 caixas ali no chão, coloquei umas fotos na parede, coloquei um paninho em cima da caixa, e aí a gente fez o jantar romântico lá no chão do meu quarto mesmo, com as caixas. E foi isso, e no fim foi muito legal. E muito gostoso e muito bonito, gostoso, né? Criativo. Então, Criatividade é gostoso. A pandemia é um momento que a gente está tendo que exercer totalmente a nossa criatividade, né? Todo mundo tentando ser criativo nesse momento de pandemia. Pegar sol na janela, começar a fazer as coisas de forma diferente para tentar passar um pouco, né? Superar um pouquinho esse momento, dar uma espairecida, né? Porque tá difícil, mas é criatividade, a gente tem que ser criativo. Os desafios da vida, né? Exatamente. E Deus convocou o mundo para ser criativo, né? Agora, nessa pandemia. Agora todo mundo. Se você achava que você não era, agora você está vendo que você é. Forçado a ser criativo, né? Obrigatório. O pessoal tá comentando aqui, ó. Gente, tem muitos comentários. Eu peço até perdão aqui, porque às vezes eu me perco um pouco na leitura, porque chega mais comentário e tal. E é legal, porque quando tem bastante comentário, quer dizer que o pessoal tá participando do papo e que o papo tá bom. Isso é muito bom. A Wanda falou, ouvir o que Deus diz, ouvir tudo e pretende o bem. A Jailane fez uma pergunta aqui, mas já foi respondida por nós. A Igreja Vida no Altar falou bom dia para vocês. A Débora Dico, a irmã da Lídia, está todo dia aqui com a gente, que legal. E o pessoal assistindo a gente lá da IP Paraíso, do Rio de Janeiro, um grande abraço para vocês. Eu não sei nem se é conhecida a Amélia, porque a Amélia é do Brasil inteiro. É do mundo, ela é internacional, ela é internacional. Mas como é que você nasceu no Acre? Eu nasci no Acre. Morou em Brasília, estudou... Só que antes de morar em Brasília, eu já morei em outras 8 cidades, aí de Brasília para Rio de Janeiro. Inclusive, eu não era da IP Paraíso, mas eu era da IP Maracanã. E aí eu vim pra cá. Agora eu acho que vou ficar aqui um tempinho, né, Danilo? Eu quero dele lá, não sei, vamos ver. Então, Ara, é muito bom ter vocês aqui. Ó, a Gina falou, bom dia. Realmente eu quero estar dizendo sobre a criatividade que está em nós, dada por Deus, é muito legal. A Maria Célia falou, paz e graças, tudo que temos vem de Deus, então quando fazemos com gratidão a Ele por ter nos dado esse talento, o sucesso vem naturalmente. E a Wanda falou que adora ensinar e é uma professora muito criativa e inovadora na sala de aula. Olha! É verdade. Muito bom. A Débora também, minha irmã, ela é professora e haja criatividade com as crianças, né? É verdade. Que demais! Olha, se deixasse, eu passar o dia inteiro aqui conversando, que é muito bom, né? Eu tenho certeza que você também está gostando. Mas, Maeli, quero agradecer demais, aprendi muito com você, espero que você, do outro lado, também tenha aprendido e tenha levado algo bom de Deus aí para sua vida, através da vida da Maeli. Acessa lá a página e eu quero pedir uma mensagem final para quem está assistindo ou vai assistir futuramente. Por favor, minha linda.
Deixa eu pensar, uma mensagem final. Mensagem final, só dizendo também que temos aqui exemplares Ai, do The boa, Purpose Pedro, Paper. mostra aí, vamos Ó, a mostrar. Maíra até Deixa eu Deixa eu mostrar. ver. pode mostrar Dá melhor, um porque ela aqui pra entende mim. muito melhor. Ai, que lindo esse, Esse gente. Olha aqui, que coisa linda. São Dá uma nossos olhada. planners. Olha isso. Olha, que coisa linda. Esse tá novinho, né? A gente tem alguns. Ai, eu quero. A gente tem um de cada cor lá, porque eles já que acabaram, né? Esse de lindo. 2020. E esses são os nossos planners cristãos. E aqui a gente tem o Canaã, que tá até fechadinho, ó, se você quiser. Ele tá fechadinho. Nem sei se eu consigo abrir. Mas esse é o nosso caderno de devocional. Dentro dele tem fichas de devocional com questões. Na verdade, não é um caderno em que você tem textos prontos. É um caderno em que você vai pegar o texto da Bíblia e você vai seguir as questõezinhas aqui e ir respondendo até você chegar no seu próprio estudo, né? Ele vai te guiando com essas perguntas. Olha só, eu quero aproveitar e ler aqui, deixar uma mensagem para você, que está escrito aqui na primeira página: os planos do Senhor são maiores que os nossos. Isso. Então, lembra disso quando você for pensar em algo É para verdade. fazer, né? É isso. E essa capa preta, que linda também. É. Muito bom, muito bom, Capa muito preta. bom. Quero É um isso. já. Acho É. que... Acabou? É isso? É, a mensagem, você falou a mensagem? Tá A bom, mensagem, vou falar por a favor. mensagem. Gente, acho que uma coisa que nós devemos sempre fazer é buscarmos ser criativos na nossa vida, buscarmos olhar as coisas com outras perspectivas, de forma diferente, tentando fazer além do que é o óbvio, sabe? Tentando nos destacarmos para que Deus seja honrado e glorificado mesmo. Essa é uma grande forma de que Deus seja visto na nossa vida e de que nós possamos viver com excelência, de forma diferente, fazendo com que ele seja refletido por meio de nós, né? Então, acho que é isso. Que bênção. Obrigada, Maeli. E eu que Obrigada agradeço. mesmo. Gente, foi muito bom. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui com vocês. Ai, que Bom demais. delícia. A gente fica muito feliz. E a gente vai trazendo mais conteúdo edificante. Obrigada, Maeli e Danilo também. Queridíssimos, gente, queridíssimos. E agora, então, vamos para uma dica do livro que tem a ver com criatividade. Ele fala do dom criativo do Hookmaker. Olha só, o dom criativo. Visto que Deus é criador de todas as coisas, legislador do universo e senhor da história, qualquer tentativa de compreender o mundo que ignore o elemento divino é limitada e, em última análise, equivocada, porque lhe falta um dado fundamental. Esse livro ele é focado nas artes em geral e sua relação com a vida cristã. Como ser um artista, como usar a ciência sem ser dominado por ela, como ler a Bíblia, como seguir aos poucos em direção dos nossos objetivos sem estragar tudo. É um dos pontos altos do livro, sem dúvida, é a seção dedicada ao compartilhamento criativo do Evangelho, em que nós somos desafiados a reconhecer o homem moderno também como portador da imagem de Deus, o que a Maeli falou agora com a gente, e as implicações disso em nossa prática evangelística e apologética. Então fica a dica do livro de hoje, o dom criativo do Hookmaker. É isso aí, gente. E agora vamos usar duas notícias antes do Dar um Google. Eu vou falar de duas notícias. Uma interessante, que praias são o sonho de viagem de brasileiro após a pandemia. Olha só, um estudo realizado pela OnePoll de 15 a 24 de junho indicou que 90% dos 500 entrevistados passaram a valorizar mais a possibilidade de viajar. Isso aí, eu acredito que você também está com aquela saudade de viajar, né? Eu tô. E mais do que roupas novas ou momentos com amigos, são as viagens que vão ter as prioridades nos investimentos. Olha isso. E o lugar mais votado para uma viagem, adivinhe, praia, com preferência para as praias nacionais. Isso daí, essa matéria foi divulgada pelo site da UOL. Pode me colocar nessa pesquisa também. Com vontade de ir pra praia já. Não é? Muito bom, praia. Quem não está sonhando com uma praia agora, né? E olha só, a NASA divulgou fotos inéditas do Sol, a mais próxima da estrela até hoje. Nunca foi tirada uma foto tão próxima do Sol como essa que a NASA postou. Uma sonda espacial é uma nave espacial sem tripulação,
usada para exploração remota de outros planetas, outros satélites, outros asteroides e cometas. E a sonda Solar Orbiter, lançada em fevereiro de 2020, foi a responsável por captar essas imagens, essa fotografia do Sol que você está vendo aí na sua tela, que já estão disponíveis para o público na galeria online da Agência Espacial Europeia. Então, essa foto que você está vendo é uma das fotos que tem lá na galeria. Era Da só o foto que me mais faltava. próxima do Sol. Era o Sol que me faltava. Esse Pedro é muito criativo, gente. Para quem acha que a NASA só faz travesseiro, não, aí ó, também tira foto do Sol. Boa. Então não é só travesseiro, eu tô brincando, mas que legal essa foto, muito Boa, linda né? a gente contemplar, né, a criação de Deus. Muito. E Lídia, dá um Google de hoje. As notícias não, os assuntos, as palavras mais procuradas no Google de ontem para hoje. Ontem, sabe o que foi mais procurado no Google? Com mais de 200 mil pesquisas. Qual? Cachorro. Essa Mentira. palavra. Cachorro. Que cachorro? Que? Não sou cachorro, não. Essa foi a palavra mais procurada ontem. Sabe por quê? Tivemos várias notícias envolvendo cachorros. Teve. O cachorro que foi sacrificado, não foi? Tem essa também. Teve um cachorro que ele foi sacrificado por conta do coronavírus lá nos Estados Unidos. Enfim, ainda as pesquisas a respeito dessa transmissão e tal, dos animais domésticos, os pets, para os humanos não tem nenhuma conclusão, mas nos Estados Unidos um cachorro teve que ser sacrificado por conta do corona. Enfim, foi uma decisão lá do veterinário, até porque ele já tinha doenças crônicas. É só notícia triste de cachorro, já peço perdão pessoal, mas é bom porque a gente dá valor pro nosso cachorrinho, né, pro nosso pet. A segunda lá de Brasília, teve uma mãe e uma filha que foram para o parque passear com seus 2 cachorrinhos e quando elas abriram a porta do carro, elas deram de cara com um enxame de abelhas. E aí o que aconteceu? Foi um desespero total, teve um cachorro que correu, o outro ficou para ajudar nessa batalha com as abelhas, né? E ele acabou morrendo com mais de 200 picadas no focinho, mas ajudou a salvar tanto a senhora que estava, que era a mãe da dona do cachorro, como a dona dos cachorros, né? Então foi um ato heróico desse cachorrinho, né? Bem legal que ele ajudou a salvar as donas, né? Mas acabou falecendo. E por último, temos mais uma notícia. Pedro, só uma coisinha, em falar em animais, você viu que a BBC publicou ontem que uma mulher visitando um parque, apareceu um urso do lado dela e ele foi abraçar a mulher e ela foi tirar uma selfie com ele. Até comentaristas, especialistas no assunto sobre animais falaram que é melhor evitar tirar selfie e ter contato com o bicho, né? Mas um urso te abraçando não é todo dia que acontece, também aproveitando a deixa dos animais, né? E por último, uma notícia legal, agora para dar uma aliviada, calma, foi só notícia triste sobre cachorro. Teve um cachorro que ele foi abandonado lá nos Estados Unidos também. Ele foi abandonado num posto, porque ele estava com um câncer já bem terminal. Não dá para saber quantas semanas ele ainda tem de vida, mas a parte boa, ele foi encontrado e adotado por um casal para curtir esse tempinho agora que ele está nesses últimos tempos, né? Então, eles levaram ele já para comer lanche, para tomar sorvete, eles estão postando as fotos, isso viralizou, então o pessoal também procurou no Google, foi até matéria da CBS 2 de Chicago e eles estão tentando deixar essa vida do cachorrinho um pouco mais alegre agora nesse finalzinho, se divertindo com ele. Olha, que demais, que demais. Os animaizinhos aí nas nossas notícias dá um Google de hoje. Que bem. Quem não gosta de cachorro, né? Eu sei que tem gente que não gosta, mas a maioria das pessoas gosta demais. Olha só, e agora eu quero chamar a Tainá Félix, que vai falar hoje sobre o Ministério dos Missionários do Asfalto, que está com a campanha de arrecadação de roupas para a campanha do agasalho, que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito para quem está passando frio. E eu quero chamar a Tainá, então, que ela entrevistou o pastor Cláudio Blini, que falou sobre o Ministério Missionários do Asfalto e também a campanha do agasalho, como que eles estão fazendo isso. Vamos ver aí, Tainá, o que você está trazendo para a gente. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com o Ministério Missionários do Asfalto, estão com a campanha do Agasalho 2020. E o pastor Cláudio vai contar um pouco mais sobre esta campanha. Nós temos o ponto de arrecadação aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é um dos pontos de arrecadação
da campanha, tanto da campanha de cesta básica, aquele que quiser trazer uma cesta básica, como também a campanha dos agasalhos, né? Agora o nosso foco está sendo a campanha dos agasalhos, porque nós estamos numa época que iniciou o inverno e existe uma necessidade muito grande na região do centro de São Paulo, na questão desses tipos de agasalho, para ser distribuído para essas pessoas carentes, né? Então a nossa arrecadação está sendo direcionada para a Missão Sena, que é uma instituição que está ativamente no centro de São Paulo, na região da Cracolândia, no centro da Barão de Limeira, aquela região, onde existe um grande número de moradores de rua, né? Então eles estão desenvolvendo um trabalho de auxílio para esses moradores de rua, onde eles estão doando marmitex toda noite, fornecendo marmitex gratuitamente para os moradores de rua, e também os agasalhos, fazendo um trabalho de separação dessas doações e entrega desse material para as pessoas necessitadas lá no centro de São Paulo. Sim, eu gostaria até de deixar um convite, né? Aquele que quiser conhecer um pouquinho mais o Missionários do Asfalto, o Ministério Missionários do Asfalto, nós somos um motogrupo cristão, né? Nós temos os nossos princípios cristãos, mas nós somos um grupo inclusivo, nós recebemos todas as pessoas, mesmo que não seja aqui da igreja, seja de outro ministério, não tem problema. Se quiser vir participar das nossas reuniões, dos nossos passeios, das nossas atividades sociais, está aberta, né? E é bem-vindo qualquer pessoa a estar no nosso meio. E ele pode nos procurar através do nosso site, que é o www.missionariosdoasfalto.com.br. Nós temos também a nossa rede social, que é o Instagram, missionários_do_asfalto. Então, através dessas redes sociais, ele vai saber as atividades nossas, os locais que nós estamos realizando os trabalhos sociais e também os nossos passeios. Nossos passeios, volto a falar, todos os nossos passeios têm um cunho evangelístico, né? Então a gente sai para passear, para andar de moto, mas também com aquela intenção de chegar num ponto e naquele ponto a gente fazer algum trabalho de evangelismo no local. Qualquer pessoa pode participar. Nós temos aquele coração de Jesus, né? Jesus ele não faz acepção de pessoas. O nosso ministério também e a igreja também, né? A igreja ela recebe todos, né? Jesus fala: venha como estás, né? E nós estamos aí de braços abertos, coração aberto para poder receber as pessoas, né? E caminhar junto com a gente, né? Nós temos algumas regras dentro do ministério e são regras normal que uma entidade, um ministério de igreja geralmente tem, diferente dos grupos seculares, né? Existem alguns grupos seculares de motociclismo que têm algumas atitudes diferentes. Pessoal, a nossa reunião geralmente nos locais, geralmente numa praça, num local, você chega numa cidade com um grupo de motociclistas, né? E geralmente a gente faz um culto, faz um louvor no local, e as pessoas acabam chamando a atenção das pessoas locais, da cidade, e a gente acaba fazendo um trabalho de evangelismo no local. Olha que demais essa campanha do agasalho. E o trabalho dos missionários do asfalto ajudou também muito na entrega das cestas básicas, que continua a campanha, porque parece que está acabando, mas não acabou ainda. A pandemia é muito sério, a gente tem que levar a sério e continuar ajudando conforme a gente puder, porque tem pessoas passando fome ainda. E a campanha, tanto das cestas básicas, quanto da campanha do agasalho, que agora está frio e à noite esfria demais, tem muitas pessoas na rua, ajuda. Então, como o pastor falou, eles podem ir retirar, você entra em contato com a secretaria da igreja, né, ou até com o pastor Cláudio Blini mesmo, né, que ele deixou o número e o número, forma de contato é o que não falta para entrar, né? Se você quiser doar, separa aquela roupa e aí eles vão retirar, vai fazer diferença na vida de alguma pessoa. Ou se você quiser deixar aqui na igreja também, a gente está cuidando, a gente tem tomado todas os cuidados necessários em relação à pandemia, né, Pedro? Tem a página também no Instagram do Missionários do Asfalto, tem sido um trabalho muito legal deles, abençoador, porque às vezes a gente quer ajudar, né, Lídia, mas por conta de tudo que envolve, né, a pandemia, tem gente que não pode sair de casa, tem gente que não consegue, mas eles estão sendo nosso braço lá na rua, né, na ferramenta de Deus para entregar e para abençoar muitas vidas, como você falou. Tem muita gente precisando de comida, então a campanha das cestas básicas, e tem gente passando frio e é a campanha do agasalho. Então, como cristão, né, nós não podemos passar batido por isso, né, Lídia? Então a gente tem que ajudar, contribuir com o nosso irmão, amar
esses nossos irmãos que estão passando por esses momentos bem difíceis. É verdade. E ainda dá tempo de você enviar seu comentário, estamos chegando quase ao finalzinho, mas nós estamos acompanhando aqui e vendo que você está gostando do programa. E uma coisa que eu queria te dizer também, você, se tiver algum tema que você quer tratar, que quiser falar, você pode mandar, porque nós trabalhamos todos os dias aqui para criar conteúdos, a gente falou de criatividade, para criar conteúdos que seja tão bom, tanto para você quanto para nós mesmos. Assim, a gente consegue refletir, trocar ideias. Então, assim, se você tiver um assunto que você gostaria de ouvir, de falar, de tratar, manda para a gente, escreve nos comentários, manda no celular da comunicação, que é o 981498444. Olha Aí sim, só, Lídia, agora você ó, sentiu firmeza na sua parceira de a trabalho, né? vitória tem sabor de mel. Boa, boa. Então, olha só. Hoje, 22 de julho, é um dia muito especial, particularmente para mim. Eu vou falar agora dos aniversariantes do dia, mas eu quero abrir mandando uma mensagem para uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha mãe. Como você é especial, mãe. Obrigada por tudo e eu quero te desejar, te dar aquele abraço apertado. Eu gostaria muito de te dar esse abraço pessoalmente, mas como eu não vou conseguir, eu desejo que Deus te abençoe muito e receba o meu abraço, mãezinha. Eu te amo, você é muito usada, sempre foi muito usada por Deus na minha vida e eu sei que é um chamado de Deus eu estar aqui e não estar aí do teu ladinho, mas você é uma mãe muito amada e eu queria te desejar esse feliz aniversário com todo amor e carinho, com o amor que Deus nos deu. Eu te amo, tá, mãe? Feliz aniversário! E, além da minha mãe amada e abençoada, a Ermelina Alcântara também nasceu hoje, 22 de julho. A Jane Arruda de Souza, parabéns, Jane, um abraço com muito carinho. O José Acetose Júnior também está de aniversário hoje. E a Júlia Lopes de Souza. Julinha, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. A Lourdes também está aniversariando hoje, Lourdes Poliana Costa da Camino. E a Tainá Regina da Silva. Um grande abraço para vocês, um dia muito especial, o dia que Deus escolheu para trazê-los para a terra e fazer diferença para a glória de Deus. Então, que Deus os abençoe muito, que seja um ano cheio de novidade de vida, muita alegria no Senhor, muita paz, muita bênção, e que Deus possa ser glorificado através da vida de vocês nesse ano novo e em todos que virão. Feliz aniversário, já me empolguei um pouco, mas é, né, um dia muito especial, né, Pedro? É isso, Lídia. E nosso conteúdo está disponível no canal ainda hoje para você assistir na íntegra, porque eu vi o pessoal falando, já quero assistir de novo. Estar aqui, aproveite, compartilhe, se Deus quiser, amanhã às 10 horas estamos aqui de volta, né, Lídia? Para mais um programa para a glória de Deus e para a gente trocar essa ideia, bater esse papo e aprender um pouco mais sobre o Evangelho na vida prática, né? Conhecer um pouco mais das pessoas e entender um pouco esses temas. É verdade, é muito bom estar aqui com você, Pedro, com vocês. Essa equipe é maravilhosa, a gente é abençoada por Deus. É muito bom. E amanhã de volta aqui ao vivo. E fique agora com pregação expositiva. Até amanhã.